Olá pessoal, como vão? Vou fazer uma live aqui rapidinho sobre história do luto. Seja bem-vindo, Adriano. Ó, tô aqui nessa vista aqui na casa da minha irmã. Sensacional, aqui em Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E eu resolvi fazer uma live sobre história do luto. Certo? Deixa eu voltar para cá. Para quem vai assistir mais à frente, né? Meu nome é Ronald Lopes, sou historiador. E tô aqui com esse chapéuzinho aqui, ó, que eu vi legal ali. Oi, Fernanda. Oi, Cláudia. E muito bacana estar aqui com vocês, viu, pessoal? Muito legal. Então, eu fiquei um pouco meio sumido aí das redes. Nossa, tá uma paisagem aqui sensacional, pessoal. Olha isso. Gente, isso aqui tá uma maravilha. É Friburgo, região serrana. Olha isso, olha esse pôr do sol. Gente, que maravilha! Para falar de história do luto, eu selecionei um texto aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Nossa, esse pôr do sol tá excelente. Deixa eu voltar para cá. Parece pagodeiro? Tô parecendo mesmo. Então, pessoal, eu trouxe aqui um texto, eu vou ler um texto, conversar um pouco com vocês. Essa live vai ser um pouco mais rápida, tá bom? É sobre história do luto. A gente está tendo aí minimamente uma segunda onda de pandemia. Aparentemente é uma onda assim não tão igual à primeira, mas um surto maior do que lá em abril, né, que a gente está enfrentando. E eu tive a necessidade de falar sobre história do luto, já que é um assunto bem específico e que raramente alguém fala sobre isso, né? Eu já tinha feito algumas coisas sobre história do luto, né? Falando aí também sobre cemitérios, história da morte, do morrer, o pessoal aí já conhece meu trabalho, né? E eu trouxe aqui um texto bem interessante do Philippe Herrier, que talvez a gente possa estar compartilhando algumas reflexões, tá bom, pessoal? A recusa do luto é o texto, tá? Então, basicamente, diz assim: o luto foi, entretanto, até os nossos dias, a dor por excelência, cuja manifestação era legítima e necessária. As designações arcaicas da palavra dor, né, douleur, ou dol, ou doel, e todas as variações da palavra permaneceram na língua, mas com sentido restrito, que reconhecemos a palavra luto. Então a palavra luto, ela sempre vai estar associada à questão da dor, né? Por que eu falo tanto de luto? Porque as pessoas perdem as coisas e nem sempre elas se dão conta que é necessário um luto, tá certo? É necessário que se passe por um luto, né? Eu lembro aqui que em uma das minhas pesquisas eu lembrei que as pessoas até são cremadas, né? Muitas pessoas quando morrem elas são cremadas, e algumas famílias decidem também pegar essas cinzas e enterrá-las em cemitério, né? Enterrá-las em chão sagrado, digamos assim, né? Isso é muito interessante porque isso, ao mesmo tempo que elas são enterradas com cinzas, elas, né, digamos assim, ao mesmo tempo que elas são queimadas, elas também são enterradas,
Quer dizer, quebrando aí só aquele padrão de que só a pessoa que morre tem que ser enterrada. Tá certo? É muito interessante isso também. Uma outra perspectiva que a gente pode ter do luto, né, que a gente estava falando aqui, é um texto também que continua o seguinte: muito antes de ter recebido um nome, a dor diante da morte de alguém próximo já era a expressão mais violenta dos sentimentos mais espontâneos. Quer dizer, você manifestar a sua dor, o seu sofrimento, ela digamos assim, até a Idade Média, e um pouco mais na Idade Moderna, ela era necessária. Eu acho que hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Quer dizer, numa sociedade que você não pode sofrer de jeito nenhum. Na sociedade hoje não se pode sofrer, não se pode mostrar nenhuma fraqueza, né? Mas na história do luto, até meados da Idade Média, da Idade Moderna, de jeito nenhum. É preciso expressar o seu luto, né? E engraçado que mesmo nas condições mais sofríveis, o ser humano consegue mostrar as coisas mais lindas que se tem, né? Isso é bem interessante também. Continuando esse texto, né, há um texto bem básico que eu estou lendo aqui, tá bom? Se alguém quiser também fazer algumas perguntas, interagir comigo aí nos comentários, tá bom? Pode interagir. Eu estou lendo aqui História do Ocidente, do Philippe Herrier. E é uma coisa bem despretensiosa, pessoal. Uma coisa bem leve, porque eu sei que o assunto é pesado, né? É história do luto. E muitas das vezes a gente não se dá conta que a gente perde tantas coisas e esquece de fazer o luto, né? Que é o quê? Luto é simplesmente a elaboração da perda. Você pensar sobre a perda, você entender o que aconteceu, né? Tem vários tipos de luto. O luto econômico, o luto financeiro. O que é o luto financeiro, por exemplo? Luto financeiro é quando você perde uma grana muito grande, né? E essa grana que você perdeu, às vezes, você não faz o luto dessa grana, né? Que é justamente o investimento que você obteve para receber aquele dinheiro, né? E aí você perde e talvez você não segue com o seu luto financeiro, né? Porque luto a gente faz o tempo todo, só que a gente não percebe isso, né? E, gente, uma vez alguém me falou assim, mas Ronald, você vai falar sobre morte no Instagram, na internet? Eu falei, vou. Primeiro porque é o que eu quero. É o que... eu preciso falar disso. O segundo é que ninguém está falando disso nas redes sociais. Se você colocar lá sexo nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, você vai ver que existe muitos motivos, muitos vídeos, né? Digamos assim, muitos... uma quantidade de vídeo absurda. Agora, se você colocar lá morte, a quantidade de vídeos que vai falar sobre isso é mínima, certo? Muito mínima. E a necessidade de falar sobre isso se faz presente porque a gente tem uma sociedade de competição. Gente, a sociedade de competição é um querendo destruir o outro o tempo todo. Ao invés de a gente olhar e se afastar para observar a realidade e dizer, não, mas peraí, nessa competição toda existe morte, existe perda. Ninguém ovaciona as perdas, não, ninguém dá valor às perdas. A gente só quer ficar falando que vence, que é vencedor, que nunca perde, que, poxa, tudo tá ótimo, tudo é uma beleza, mas por dentro tá destruído.
certo? Por dentro é uma devastação. Isso, inclusive, é uma gramática lá da psicanálise, né? É uma devastação absurda, né? E como diz também lá na teologia, né? Um abismo chama outro abismo. É sempre assim, um abismo chama outro abismo. Isso são reflexões que eu estou tendo aqui justamente para falar sobre isso, sobre o luto. O luto é importante. O luto é a elaboração da perda. Gente, eu sou homem, eu já tive várias perdas na minha vida. Perda de amigos, perda de dinheiro, perdas sociais, perda de amigos. Isso significa que eu sou o quê? Que eu sou fraco? Não, isso significa simplesmente que eu tenho que elaborar as minhas perdas. Né? E o texto aqui do Philippe Herrier, que eu estou aqui tratando com vocês, nessa situação, o rei Arthur desmaia várias vezes seguidas, bate no peito e esfola o rosto de um jeito que o sangue escorria aos borbotões. No campo de batalha, o mesmo rei, ele está falando do rei Arthur, né, cai do cavalo desmaiado. Diante do corpo de seu sobrinho, depois sempre chorando, pôs-se a procurar os corpos de seus amigos carnais. Como Carlos Magno em Roquevaure, ao descobrir em um deles, bateu as palmas das mãos uma de encontro a outras, gritando que já tinha vivido demais. Tirou o elmo do morto e, após olhá-lo longamente, beijou-lhe os olhos e a boca, que estava gelada. Quantos espasmos de desfalecimentos! Quantos abraços apaixonados e cadáveres já frios! Quantos esfolamentos desesperados, quantas vestes destroçadas! Mas, com exceção de alguns raros inconsoláveis que faziam retiro nos mosteiros, umas vezes passadas as grandes manifestações da dor, os sobreviventes retornavam à vida onde a haviam deixado. Eu quero saber aonde estão as manifestações da dor dessa pandemia de hoje. Isso que eu quero saber. Porque é tudo muito velado. O racismo é velado, a violência é velada, as dores são velados. E quando eu leio aqui uma passagem do rei Arthur, que o Philippe Herrier traz na sua literatura, né? Tira da sua literatura, eu fico pensando aonde está as grandes manifestações de dor. Tem muita gente morrendo, muita gente sofrendo. E aonde está a nossa manifestação de luto? Que é justamente isso, certo? A partir do século XIII, as manifestações de luto perderam sua espontaneidade. Meu Deus! Eu vou insistir um pouco mais. Em meio à pandemia, como que eu vou fazer o luto, Ronald? Ora, você pode fazer o luto na sua casa, você pode fazer o luto a remoto, você pode fazer o luto à distância, virtualmente, desde que você esteja exercendo o seu simbólico, né? Desde que você esteja elaborando, desde que você entenda o que você perdeu nessa pandemia. O que você perdeu nessa pandemia? Né? Eu perdi vários amigos. É impossível você não perder ninguém nessa pandemia. E o Philippe Herrier está dizendo que a gente perdeu essa espontaneidade de manifestação da dor. Eu te pergunto o seguinte: se você chora nesse momento. Não. Chorar é coisa dos fracos. Chorar é coisa de mulherzinha. Chorar é coisa de gente fraca. Não. Chorar é coisa de ser humano. Chorar faz parte do processo de elaboração da perda. Isso não estou falando por teoria, eu estou falando por vivência, por favor. Não é? E
perderam a sua espontaneidade, ritualizaram-se. Eu já fiz até, inclusive, algumas lives sobre esses ritos. As pessoas não estão se ritualizando, né? As grandes gesticulações da primeira fase da Idade Média são, a partir de então, simuladas pelas carpideiras. Olha, presta atenção. Presta atenção que eu vou falar aqui. Já que você não chora, ou já que você não ritualiza o teu luto, vai ter que ter gente para ritualizar. Mas, o Ronald, eu não entendo, as carpideiras choravam pelas pessoas mortas, mas elas não tinham nenhuma relação com o morto. É verdade. Por quê? Porque a sociedade se tornou tão alienada de si e dos seus sentimentos contra ao luto, né? Resistente ao luto, que tem que ter um intermédio, tem que ter um interlocutor. Impressionante, né? Tem que ter um interlocutor para poder você desalienar sobre os seus sentimentos. Tem gente aí que fala sobre contra terapia, contra psicólogo, mas não. Porque socialmente a gente desalienou na nossa sensibilidade, então a gente precisa justamente dos psicólogos para fazer essa interlocução. Não é? Conhecemos as carpideiras das regiões meridionais e mediterrâneas, que persiste ainda em nossos dias. O Cid do Romancero exige em seu testamento que não haja carpideiras em suas exéquias, como era costume, nem flores ou coroas. A iconografia dos túmulos do século XIV e XV nos mostra a volta do corpo exposto, o cortejo das carpideiras vestidas de negro, de cabeça afundada no capuz, como sob a cógula dos penitentes. Eu quero saber aonde estão as carpideiras nesse momento de pico da pandemia. Eu quero saber qual candidato, já que a gente está em eleições, né, que chora pelos seus mortos. Ronald, você está fazendo muito drama com essa coisa de chorar pelos mortos. Mas eu digo, é preciso uma interlocução para a gente ter contato com os nossos sentimentos, né? Então, essa live sobre história do luto, justamente eu vou estar fazendo essa sequência de história do luto, tá certo? Fazendo a leitura do Philippe Herrier, que eu acho que é um importante historiador para essa questão da história do luto, né? E fazendo comentários com vocês também. Vou deixar isso aqui gravado, tá bom? Vou ler mais um pouquinho desse texto, né? Fazer alguns comentários também, né? E ele diz mais lá: caberia perguntar se os parentes mais próximos assistiam aos funerais, aos amigos, oferecessem um banquete. Engraçado que você tinha, na antiguidade, você tinha a comensalidade, que é justamente você ritualizar o suporte social diante do luto, diante da perda de alguém. Como essa prática, essa prática tem no interior do Nordeste, essa prática tem em algumas regiões ainda, mas bem esparsa nos rincões aí do país. Mas o fato é que, para se fazer o luto, uma segunda condição se faz necessária, que é o suporte social. Há de se ter o suporte social. Tá bom, pessoal? Isso é bem interessante também, e eu estou tentando trabalhar essa questão nas redes, e eu espero que se faça presente em quem perdeu o seu ente querido, né? Mesmo que você não tenha nada a ver com isso, mesmo que você, eu não tenho, olha, Ronald, não tem nada a ver com isso, entendeu?
quem perdeu seu ente querido, que faça seu luto sozinho, mas uma coisa é certa: é preciso ter um suporte social, tá bom? É preciso ter um suporte social. E ele diz mais lá nesse texto aqui, para quem está chegando agora, eu estou lendo um texto sobre o Philippe Herrier. É um texto sobre luto, tá? E história do luto e como que a gente resiste a não realizar o luto com as nossas perdas. Dentro de uma sociedade que só ganha, só quer ganhar. Perder ninguém quer. Mas quando vem a perda, ninguém sabe o que fazer. Esse é o ponto. Então, diz lá mais, continuando. Caberia perguntar se os parentes mais próximos assistiam ao funeral. Aos amigos oferecia-se um banquete, ocasião de pândega de excessos que a igreja se esforçava para suprir os testamentos. Falam cada vez menos disso, a não ser para proibi-los. Observa-se nos testamentos que o testador reclama, por vezes em insistência, a presença de um irmão ou de filho. Aliás, na maioria das vezes, trata-se de uma criança. Ofereciam-se legado especial em troca dessa presença tão ansiada. Será que sucederia o mesmo com a família acompanhasse sempre o cortejo? E quando eu li essa passagem, eu fiquei me remetendo aos cortejos, né? Como que a gente faz cortejo hoje, numa pandemia, numa coisa assim que a gente... Como que a gente faz o luto e o cortejo dentro de uma pandemia que o contato faz a gente se contaminar? Eu estava lendo um texto do Nelson Rodrigues, isso é bem interessante a gente contar, que na Idade Média, na Peste Negra, as pessoas, elas colocavam os corpos, a pessoa que estava moribunda, prestes a morrer, colocava os corpos delas nas calçadas. Só que ela ainda não morreu. E havia um camburão, uma espécie de frete, assim, uma espécie de um carro que passava recolhendo esses corpos, né? E misturava os vivos com os mortos. Recolhia, botava-se nesse camburão e levava ao cemitério, né? O fato é que, por que eu estou falando isso? Que apesar de ser um fato, ou até um gênero literário lá do Nelson Rodrigues, eu fico pensando como é que a gente mistura mortos com vivos, né? E a gente tem misturado isso. Quer dizer, as pessoas morrem, a gente não faz o luto, não faz o cortejo virtual ou, enfim, simbólico, né? E mistura mortos com vivos. E está tudo bem? Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. É preciso ter um luto à distância, é preciso ter um luto remoto, né? Como é que faz um luto remoto? Se faz um luto remoto, fazendo um cortejo minimamente quando o ente vai até o cemitério e você pode seguir o carro da ambulância ou da funerária, ou seja, de qualquer que for. Tudo bem que você não pode ter o contato por causa da contaminação, mas você pode seguir, né? Fazendo um cortejo até o cemitério sem problema algum no seu próprio carro. Isso já vai ter uma ajuda de uma espécie de elaboração do simbólico, de você entender que aquele ente já não existe mais, né? Isso é bem interessante também. E o texto vai seguindo, tá bom? O texto vai seguindo. Eu vou parar por aqui. Tá bom, pessoal? Vou parar por aqui. Eu agradeço imensamente ao Giga aí. Tudo bom, Giga? A Juliana. A Renata. Oi, Renata, tudo bom? Seguem ela, hein, gente? Renata é uma artista plástica sensacional. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre esse texto. Vou continuar esse texto, tá bom? Isso só foi realmente uma história do luto, assim... por uma história do luto, né?
que eu vejo que não tem muito engajamento. Claro, eu não quero fazer sucesso, não é isso que eu quero, mas o que eu quero é falar sobre isso, que ninguém está falando, né? Ou que está falando pouco, né? De modo que a gente possa ter aí um suporte social desse luto, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. Quem quiser comentar, curtir, pode ficar à vontade aí, tá bom, pessoal? É isso aí. Um beijo a todos vocês. Valeu.